O que é a reforma tributária? Como ela vai impactar a sua vida, empresário, pessoa física? Quais são os impostos que deixam de ser cobrados? Quais são os novos impostos? Valeu a pena fazer essa reforma? Ou vai ser apenas uma mudança de nome? É o que você vai saber nesta nossa entrevista com o Dr. Jesse Jorge em Doutor, por favor. Fique conosco. Olá, amigas e amigos. Eu sou José Cavalcante. Este é o podcast Doutor, por favor. E para falar desse assunto muito atual, estamos recebendo hoje o Dr. Jesse Jorge. Olá, doutor, como é que está? Bom dia, José. O Dr. Jesse Jorge, ele é advogado tributarista, especializado nessa área, formado pela Direito de São Bernardo, com pós-graduação, professor de Direito Tributário na ESPM e também na Universidade de São Francisco, com muitos anos de experiência, né, nessa área. E assim, por uma curiosidade, ele é pai de um ex-aluno meu, que eu dava aula de xadrez no colégio em São Bernardo do Campo, e ele sempre acompanhava, né, o Vitor, né? Como é que tá o Vitor? Tá Tá bem ele? bem, o Vitor tá bem. Hoje ele é um historiador, Historiador, que legal. está jogando xadrez ainda, Ainda muito joga em função xadrez? das aulas que você deu para ele. É, né? Tem que marcar um dia pra gente bater uma partidinha pela internet com ele. Isso é bom. Eu não tenho essa condição de jogar com vocês, mas eu gosto. É uma atividade muito legal, né? Para que recomendo aí para os pais, né? Que se puderem colocar os seus filhos em escola de xadrez, que ajuda bastante nos estudos, né? Sim, sem dúvida. Então vamos aqui para a nossa conversa, né, que é o que interessa para o nosso espectador, pedindo a todos de início que se inscrevam no canal que ainda não o fez, né? Ative o sininho para receber notificações de novos episódios, também vários shorts que nós lançamos durante os intervalos dos episódios, e também deixe o seu like, seus comentários, porque assim o nosso canal aumenta a sua visibilidade aqui na plataforma e mais pessoas vão poder se beneficiar. Doutor, hoje nós vamos falar da reforma tributária, né, que ela foi instituída por uma emenda constitucional recente. E de onde surgiu, né, a necessidade dessa reforma? O que ela veio assim atacar e quais são os seus efeitos mais imediatos? Essa questão é muito importante. Assim, na verdade, o nosso sistema tributário atual, ele teve delineado na Constituição de 1988. Todavia, antes da Constituição, já existia um sistema tributário que, desde 1965, dava esse desenho que nós tínhamos, que foi praticamente reproduzido na Constituição de 88, com muito poucas modificações. Logo em seguida, a promulgação, já surgiram movimentos entendendo que era necessária uma reforma, porque o sistema era extremamente complexo, as obrigações que nós chamamos, assim, para o direito tributário de obrigações acessórias. Acessório é aquilo que não é pagar o imposto, declarações, preenchimento de guias e uma questão extremamente complexa que, como o Brasil é um estado federado e tem 26 estados e o Distrito Federal, e o grande imposto arrecadador era o ICMS, Imposto sobre Vendas de Mercadorias, nós tínhamos 27 legislações diferentes. E isso criou assim uma necessidade de uma uniformização, uma simplificação do sistema. Inclusive as alíquotas muito diferentes, né, de um estado para o De um outro, uma estado para guerra, outro, né? que gerava a guerra fiscal, que nós vamos comentar um pouco mais à frente. Tinha questões do ISS, a divisão dos chamados impostos sobre o consumo entre o ISS, o ICMS e o IPI, que gerava muitas discussões até judiciais, judicializando questões. E isso era vou continuar sendo, custo para as empresas, trabalhoso, praticamente, não digo que impedia, mas dificultava a atividade empresarial, né? E, assim, já, só para bem rapidamente, já em 1995 teve um projeto muito bem elaborado, discutido no Congresso Nacional, de um relator que era o deputado Mussa Demes, estava pronto para ser votado, ele foi engavetado por questões de arrecadação que estava caminhando e questões políticas da época, porque fazer uma reforma é muito difícil, porque principalmente assim, e é bom que seja assim no sistema democrático, o Congresso Nacional é uma caixa de ressonância dos estados e dos municípios.
E agradar todo mundo numa reforma Difícil, né? muito difícil conseguir um consenso de aprovação. Então, na época, não foi conseguida. Em 2000, teve vários outros projetos. Em 2008, teve outro projeto, esse de iniciativa do Executivo da época, que também estava maduro para ser votado e acabou engavetado. E só também por uma curiosidade para quem está nos ouvindo aqui, né? Nós tivemos uma proposta muito radical do professor Marcos Sintra. Não sei se você conheceu o professor Marcos Sintra, que é aqui foi deputado federal aqui da Fundação Getúlio Vargas, um economista de muita atuação. Ele tinha uma ideia radical, ele entendia que como a sociedade estava muito monetarizada no sentido de passar pelo sistema financeiro as transações, ele propôs a criação de um imposto único, que simplificaria o sistema de uma forma... Através das contas bancárias. A todo crédito e débito na conta bancária, um percentual muito pequeno, começou em 0,5%, chegou em 1,7% até de Seria uma CPMF transformada em imposto. A CPMF foi um teste para depois, né? E depois ela desapareceu. Obviamente, tem os estudiosos do assunto, tem questões desse imposto que facilitam, tem questões que dificultam a sua introdução. Uma das questões que eu acho que é importante desse imposto e mostrou para todo mundo, como ele incidia sobre uma movimentação financeira, independentemente de qualquer declaração, que é uma simplificação brutal, ele também mapeou um pouco aquilo que a economia formal, vamos dizer assim, não alcança. Exatamente. Então, aumentava a base de cálculo de sorte... Agora, ele era um imposto seletivo. E também afetava o pobre e o rico iam pagar igual, né? Igual. Então, essa é a questão. Eu falei seletivo, eu me confundi. Na verdade, ele é um imposto que ele agia em cascata, da mesma forma, porque toda operação tem, e não levava em consideração a capacidade contributiva. O em cascata é quando um imposto se sobrepõe a outro, sobrepõe a outro imposto. Sem nenhum crédito. Imposto sobre imposto, sem direito a acreditamento, que também nós vamos falar um pouquinho na frente, que é motivo a reforma tributária tentou alcançar essa questão. É isso. E, finalmente, nós conseguimos, no final do ano passado, depois de uma discussão, aprovar a emenda constitucional 132 de 2023, que foi promulgada em dezembro, no dia 10 de dezembro, que introduz um novo sistema tributário, que agora nós estamos numa fase de regulamentação dele, o que é muito importante, depois nós vamos falar também um pouquinho mais para frente. Por enquanto ainda não está definitiva essa reforma, porque ainda depende de regulamentar, né? O prazo vai ser de quantos dias para a regulamentação? Então, o prazo que a própria reforma coloca é de 180 dias, para que o governo federal... Mas, doutor, acha que vão conseguir regulamentar isso em 180 dias? Eu acho que numa discussão no Congresso Nacional, com todas as questões, eu vejo talvez alguma dificuldade, mesmo porque as questões são complexas, que precisam ser negociadas inclusive, né, com governadores, com prefeitos, com interesses vários da sociedade, e o sistema está delineado de forma, até entendo, precisa, mas as leis complementares podem afetar fundamentalmente o sistema, e ele ser virtuoso ou não depende de ter uma boa regulamentação. Então, por enquanto, não se sabe como que essa reforma ela vai ficar na prática, né? Porque ela está mais ou menos colocada em tese. Em tese. Então, na nossa conversa anterior, né, o doutor falou que essa reforma ela aborda 3 pontos principais, né? Que seriam o consumo, a renda e a folha de pagamento, né? E o patrimônio, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Então, eu queria pedir para o doutor, vamos começar falando sobre o consumo. Qual é o impacto dessa reforma no consumo? Quando qualquer pessoa vai ali fazer uma compra no supermercado, comprar um automóvel e assim por diante. Isso mesmo. Então, a primeira questão é que sempre que um Estado pretende tributar os seus cidadãos, uma pergunta que se faz, isso a história, né, vou simplificar muito aqui, falou assim, a preocupação de quem tributa é, me diga qual é a sua capacidade de pagar tributos para eu entender qual é a possibilidade do Estado arrecadar e o limite que o Estado pode arrecadar. Essa é uma questão de muita discussão. É a chamada capacidade contributiva, que é uma questão importantíssima, muito discutida. E um dos índices de se tributar as pessoas é o consumo, que nós vamos falar, que é o seguinte. Qual é a ideia por trás do índice do consumo? Me diga quanto você consome e eu terei a sua capacidade de contribuir. Se você consome produtos
em larga escala, produtos de valor agregado muito grande, então esse contribuinte tem uma capacidade contributiva já exposta. E, portanto, o Estado pode arrecadar esse contribuinte fazendo justiça tributária. Ele faz assim, estabelece alíquotas, né, que são as taxas maiores para produtos assim mais caros, mais de luxo, né? Na verdade, no ICMS, não. Não, né? No sistema que nós estamos reformando, no sistema atual, que vai ser reformado, é o IPI que é seletivo. Apesar certo, do ICMS dizer que deveria ser seletivo, o ICMS, que é o maior imposto arrecadatório, ele não tem essa seletividade. O IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, que da faz federação que fazia essa seletividade. Então, né? o sistema tinha essa distorção. O grande problema que tem no imposto sobre o consumo é que ele é regressivo. Todos os... O que seria regressivo? Regressivo é um nome técnico que se diz o seguinte: ele atinge mais a parte da população que tenha um consumo obrigatório e, portanto, ele incide mais sobre quem não tem tanta capacidade contributiva. Para não ficar assim muito a pessoa aéreo, ganha um salário mínimo e ela é obrigada a gastar quase todo o salário, se ela não vive. Se ela não vive. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. E ela vai ser obrigada a pagar na máquina. Vamos imaginar uma família com 3 salários mínimos. Essa família, para se alimentar, se vestir, pagar, ela vai praticamente toda a sua renda, praticamente não, nós sabemos que vai para o consumo. Agora, imagine uma família que, só vou dar um exemplo muito assim, simples, com 50 salários mínimos de renda. Provavelmente ela consome uma parte dessa renda não que dá para ela comer 10 quilos de comida no almoço, né? Exatamente. Então vai sobrar uma parte disso que essa família vai poupar, e o que é muito saudável, e essa parte poupada não é atingida. Pelos impostos que vão para o consumo. E levando em conta o ICMS, aquela questão que você já abordou, imaginem 2 pessoas comprando o mesmo produto. Ela pode ter um salário de 3 salários ou de 10 salários e vai pagar o mesmo tributo. Então, gera essa distorção. É uma distorção muito grande. Então, ele é um imposto que toda a sociedade ocidental utiliza, principalmente a Europa. Ele é um imposto importante, mas ele tem essas limitações que devem ser consideradas, né? Mas qual é, assim, na reforma, em que a reforma atingiu esse item do consumo? Ela melhora alguma coisa ou é só uma mudança formal para facilitar essas obrigações acessórias? Tem alguma mudança prática, alguma diminuição ou vai haver aumento? A gente não sabe. Isso. Essa sua pergunta é essencial, uma pergunta inteligente e essencial. No meu ver, existem outras vozes que eu respeito muito. Em meu ver, assim, a tentativa de reforma é neutralidade. E neutralidade significa o seguinte: como o governo ele conta com uma certa arrecadação para poder movimentar a máquina pública e fazer o seu exercício de soberania, ele pretende que a reforma não aumente e nem diminua. Apenas facilite a cobrança, no caso. Então, por isso que a reforma, no meu entender, perdeu uma oportunidade de tentar mexer um pouco nessa questão do imposto sobre o consumo. Isso não foi feito, manteve o imposto sobre o consumo, mas uma questão importante: ela simplificou brutalmente o sistema, tenta simplificar a questão da legislação e tenta que nós vamos falar uma questão aí, que é o imposto, como ele é um imposto sobre ter natureza de valor agregado. É o chamado IVA, né? IVA, que é usado. Que entra agora no lugar do ICMS, do IPI. Do IPI, de qual mais? Do ISS, do PIS e da COFINS. São 5. Ele substitui 5. Então, essa é uma simplificação muito importante. Então, hoje, o que vai ser criado, que é o IVA, que é dual, na verdade, porque o IVA vai ser dual. Ele é IVA, mas ele vai ter 2 tributos que parte dele: a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. A contribuição sobre bens e serviços é da União, e o imposto sobre bens e serviços vão ser arrecadados pelos estados e pelos municípios. E os estados, eles vão, numa operação, por exemplo, eu vou no estabelecimento comercial. Certo. Vou comprar ali uma geladeira. Certo. Certo. Então, eu vou pagar 2 impostos nessa compra de geladeira? Para o consumidor não vai mudar, assim... o consumidor, na verdade, é o contribuinte de fato. Ele vai pagar isso na ponta final. Mas ele não vai fazer nenhuma obrigação acessória. O que ele vai ter com a reforma é que vai estar destacado na nota quando ele comprar, que hoje em dia não tem. Isso é mais para distribuir o dinheiro. Distribuir o dinheiro. Vai ter lá o que é a contribuição, qual é o valor da contribuição. Essa é que vai para a União. Que vai para a União. E qual é o valor que vai ser destinado ao imposto sobre bens e serviços. A grande inovação, uma das grandes inovações dessa questão do novo
IVA, vamos chamar assim, é que como ela acaba com essa questão de distribuir IPI, que nós temos hoje, ICMS, essa simplificação ela chega e resolve vários problemas que nós temos no dia a dia hoje. Isso facilita para as empresas também, né? Menos custos. Brutalmente. E acho que se pode esperar, inclusive, que com essa queda de custos operacionais do departamento fiscal, contábil da empresa, isso também diminui o custo da produção, né? Exatamente. E pode, no futuro, resultar num benefício para a população. Eu entendo que tem dois benefícios possíveis, mas para isso, eu volto a falar, vai depender da regulamentação. Essa regulamentação pode atrapalhar tudo. A ideia é essa, espero que seja alcançado isso, mas tem vozes discordantes em relação a isso, que também eu respeito, mas a ideia seria essa. A redução, essa simplificação, que é uma simplificação grande, importante, levaria a uma redução de custos, que todas as empresas hoje nos seus departamentos de custo têm um custo muito elevado. É muitos profissionais especializados. Administração de imposto. Isto tende, se a reforma alcançar os seus objetivos totalmente, diminuir drasticamente. E isso pode levar a duas questões que eu acho. Dependendo, obviamente, da atitude das pessoas, pode levar até a uma redução, entre aspas, dos produtos finais, porque tem redução de custo. Isso é incerto, mas é possível. Agora, cria um ambiente de negócios mais propício para as pessoas montarem empresa, a economia até para o pequeno empresário também, né? Empresário. Porque às vezes tem uma coisa que impede muitas pessoas de empreender no Brasil é a complexidade tributária, né? Sem dúvida. E muitas empresas acabam se estabelecendo, depois o empresário às vezes não tem dinheiro nem para pagar uma boa assessoria, acaba se complicando, fica devendo, né? Isso. E isso desestimula bastante também, né? Há algum tempo atrás eu tive, como professor, conhecimento, né, de assim, a vida das pequenas empresas no Brasil é uma vida inteira, breve, né? Entre o nascedouro e em torno de 5 anos, uma boa porcentagem das empresas deixa de existir. E um dos componentes importantes para isso, isso tem pesquisas, é essa complexidade tributária. Se isso for eliminado, seria, por isso que eu digo, vai aumentar a vida útil das empresas. A chance delas se estabelecerem. E a economia pode ter um componente importante. E sobre a renda e folha de pagamento, isso aqui é importante, que atinge assim mais as pessoas físicas, né? Isso. E a folha de pagamento talvez a pessoa jurídica. Como que a gente poderia ver nessa reforma o que ela traz de novo, o que é positivo e o que é negativo? Aí que está a questão importante. A primeira fase da reforma, para ela ser aprovada, e como a parte, em tese, mais complexa, mais importante, mais difícil de conseguir consenso, era os impostos sobre o consumo, essa parte da reforma ficou para uma segunda fase. Então, o governo federal e o Congresso, eles vão ter agora tem esse compromisso, né, de encaminhar uma reforma do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas e uma reforma relativa à tributação da folha de pagamento. Seria sobre aspectos como desoneração, né? Isso, diminuir a carga de impostos. Houve o final da desoneração, o governo federal tentou prorrogou, agora... Hoje, que é uma coisa que a sociedade já está cobrando e já está acontecendo na prática, né? Isso. Porque hoje em dia, se contratar um empregado, você acaba pagando quase de impostos, contribuições, quase o mesmo que paga de salário, né? Tem uma discussão sobre isso, eu sou um pouco... assim, é importante, eu estou dizendo que não, a tributação sobre a folha é grande, eu acho que tem que ser vista. Eu só não vejo que tem não chega a ser o salário, mas... dá uns 40%, mais ou menos. Daí até um pouco mais. Tem vários. De 40% a 50%. São várias questões. Mas hoje, né, aqui nós estamos conversando, vindo para cá até, eu me atualizei com as notícias, e o governo federal, a medida provisória que remunerava as folhas, o governo federal já voltou atrás, né, e manteve a desoneração da folha, que eu acho que foi uma medida até de cautela, que eu acho razoável, para discutir isso em mais profundidade com o Congresso, porque deve se criar aí o imposto de renda, eu acho que deve ser discutido. Eu não vejo no imposto de renda uma reforma tão radical como foi sobre o Agora, consumo. o imposto de renda, a gente sabe que no Brasil é um imposto que, por exemplo, as faixas de isenção, elas ficam assim décadas sem ser reajustadas, né? Então, ou seja, quer dizer que a cada ano existe um aumento do imposto de renda. Isso. E vários governos já passaram pelo nosso país, todo mundo prometendo diminuir
Ah, que só vai pagar imposto quem ganhar 5 ou 10 salários, mas ninguém faz isso. É. Acho que na hora que o pessoal senta ali e vê as contas para pagar, desistem, né? Exatamente isso. Quando uma coisa é o discurso antes de Não chegar dá- no exercício do poder. Quando vê as contas públicas e vê a receita, vê os Acho que não vai compromissos dar. e as Sinto despesas, muito. aí vamos postergar um pouco, porque obviamente, né, não precisa ser muito atilado para perceber que se você não aumenta, não reajusta, né, as bases de isenção durante 3, 4, 5 anos, há um aumento da carga tributária indireta pela inflação, né? É Você verdade. começa a tributar a inflação. Veja, eu vou levantar só uma outra hipótese que eu entenda que é importante discutir no imposto de renda. Estou falando agora das pessoas físicas, que é essa preocupação que você colocou, que eu acho muito importante. Uma pessoa hoje compra um imóvel, tá certo? Coloca lá no seu imposto de renda, deve lançar no patrimonial, e ele compra vou dar só um exemplo, 300 mil reais. No decorrer dos anos, ele não pode, pela legislação atual, corrigir esse valor Corrigir o valor. pela inflação do período. Tal. Então ele fica aquele valor histórico, 300 mil. Imagine que 10 anos depois ele vai vender o imóvel. Por 1 milhão. Por 1 milhão. Existe o imposto de renda sobre ganho de capital. Em tese, tudo bem que tem alguns cálculos para fazer, não é exatamente assim, mas o raciocínio pode ser feito dessa forma. Ele vai pagar imposto sobre 1 milhão e 300 mil, a diferença. Se ele teve 700 milhão, mil. 700 mil ele teve de ganho de capital. E esses 300 mil não foram reajustados para diminuir a diferença. Diminuir a diferença. Então, esse, no meu entender, é uma distorção que precisa ser discutida. Tem outros casos, estou só dando alguns exemplos. Mas isso aqui é um caso de vedação constitucional confisco. Seria uma forma de confisco isso aí, né? Então, tem uma grande discussão, né? Porque o confisco, É teoricamente... um confisco indireto. O que eu posso dizer assim, o Poder Judiciário não foi sensível a essa tese até hoje de confisco. Ele entende como que isto não é confisco. Para se configurar o confisco, né, tem que haver uma ação do Estado, né, de retirar o patrimônio ou a renda do contribuinte sem nenhuma justificativa. Ou seja, de uma forma assim, muito direta, direta, né? De uma forma muito direta, muito no caso. Direta. É um problema, né? É um problema. E a questão do patrimônio, né? Isso. A reforma já trouxe alguma coisa que afeta o patrimônio? O patrimônio, como é um índice que também é importante para a tributação, o patrimônio, na verdade, vai ser, pelo que eu tenho acompanhado, ele vai ser atualizado em todas as fases da reforma. E a primeira coisa, o que é o imposto sobre patrimônio? Imposto sobre patrimônio é imposto sobre todos o patrimônio que nós temos. Vou dar exemplo, se você tem um imóvel, você tem um patrimônio, você paga o IPTU para a prefeitura. Se você tem um automóvel, você paga o imposto sobre patrimônio, que é o IPVA, que é estadual. E assim por diante. Né? Eu estou dando esses exemplos mais simples. Né? A questão do patrimônio, o que a reforma trouxe de novidade, que eu acho que deve ser destacado aqui, é uma questão. Vou dar o exemplo do IPVA. O IPVA é imposto sobre veículos automotores. Em tese, qualquer um de nós pensaria, bom, então todos os veículos automotores, os proprietários devem recolher o IPVA. Na verdade, não é. Hoje são os veículos automotores terrestres. Então, se eu tenho um carro de valor médio ou baixo, eu pago IPVA. Enquanto lanchas, helicópteros, que ao meu ver também são jet ski, iates, são veículos automotores, né, jatinhos, não pagariam. A reforma coloca isso como já vai ser tributado. Resolve essa questão e isso vai... Quer dizer que aí piora para quem tem esse tipo de veículo. Os proprietários desses bens vão passar a pagar e não pagavam. Uma outra coisa que nós temos que a reforma permitiu é um outro imposto, que é o imposto sobre o chamado ITCMD. Essa é uma sigla que significa Imposto sobre Transmissões de Bens, Causa Mortes ou Doação. Na verdade, é o chamado imposto sobre herança. Eu vou deixar uma herança e sobre a herança que eu deixo, os meus herdeiros que vão receber pagam imposto. Se eu entender de doar antes de falecer, na doação também eu pago o ITCMD. É o mesmo fato gerador. A reforma permite, e esse é um imposto estadual, que os estados tenham alíquotas progressivas em relação ao ITCMD.
É que hoje cada estado cobra uma alíquota fixa, né? E Fixa, varia de estado para varia outro. de estado para Acho que estado. vai até de 4, até Em São 8%, Paulo é né? 4, até 8%. Tem Né? O estado que Brasil, já é 8, o né? teto é São Paulo é 8%. Alguns 4%. estados é 8%, São Paulo ainda é 4%. Então, a reforma vai permitir que se escalone, né? Se bens de baixo valor, vamos supor, 2%, estou dando obviamente um exemplo. E tem alguns que 2%, já tem até isenção, né? alguns já têm isenção. Tem um Dependendo do limite valor, de tem isenção, né? Eu acho que está em torno, se não me falha a memória, a última vez que eu Acho me que uns vi 70 contar, mil reais por acho que aí, é um parece. pouquinho mais, até, por É aí, uns 70, 80 mil 70, reais. 80 mil reais. Se bem que Teve não, uma correção há pouco tempo. imóvel geralmente não Hoje em dá, né? dia é muito difícil o Nem em imóvel, comunidade não vale só é isso. muito Né? difícil ter algum imóvel com isenção, ou mesmo bens Às vezes um móveis, carro, né? Bens móveis mesmo, um Exato. automóvel, tal, hoje em dia. Então, essa modificação vai ser. Então, essa foi feita nessa primeira fase já, já estavam mais ou menos consolidadas na sociedade, foi fácil de aprovar. Acredito que até terminar essas fases e a reforma ser totalmente efetivada, nós tenhamos talvez algumas outras modificações. Né? Mas vai ter um limite para esse TCMD novo? O máximo vai poder ser 8% ou o Estado vai poder ficar livre? Vai depender dessa da regulamentação. Da regulamentação e dessa nova legislação também, que provavelmente vai mudar, né? Essa questão. Mas a lei complementar vai ser importante para isso. Doutor, agora uma questão. Essa regulamentação, se for cumprido o prazo de 180 dias, ela vai ser feita lá para agosto, julho e agosto, vamos dizer assim. Só vai vigir a partir do ano que vem, né? Vai ter que respeitar a anterioridade anual ou vai ser direta? Na verdade, é mais tempo ainda. Mais. Porque a própria reforma sabe que, como ela é uma reforma radical, o próprio Congresso deu um tempo para a sociedade se adaptar. Então, a reforma ela não vai ser imediata, ela vai se estender, ela só vai ser concluída mesmo totalmente em 2023, 2033, desculpa. Vai demorar, 2033. É um bom tempo. É um bom tempo. Então, assim, o que se previu na reforma é que os anos de 2024 e 2025 vão ser utilizados para regulamentação e para leis ordinárias que sejam necessários para a sintonia fina, alíquotas. Então, nós temos esses 2 anos para fazer essa parte. Fazer isso. A partir de 2026, começam a fazer alguns testes para a implantação do novo sistema. O primeiro... Seria um teste para o regime público de como vai tratar isso, como vai processar, como é que na prática fazer isso o rateio vai se dar. Então, vou fazer uma pequena alíquota de 1%, que vai dividir 0,9% para para a contribuição sobre bens e serviços, 0,10% e para todas as pessoas que participam daquilo, todos os advogados, contadores, entender se aquilo, como vai funcionar e tal, e isso vai ficar. Em 2027, já a proposição dessa arrecadação substituir os impostos... existentes hoje. Não todos. As contribuições federais. Tipo, PIS, COFINS... Isso, exatamente. As contribuições federais, o PIS e a COFINS. E, a partir daí, a cada ano, vai ser implementado uma subida das alíquotas desses impostos, tanto do imposto... Diz que estão substituindo os anteriores. E declinando os outros, ICMS, até que em 2033 desaparecem e o sistema fica Então nós vamos ter uma fase em que eles serão cobrados cumulativamente. Mas sem ultrapassar o nível atual. Sem ultrapassar o limite, mantendo, como eu falei, aquela neutralidade. Então, certo. E isso vai precisar de sintonia fina para isso. Acho que é um trabalho bem complicado, né? Bem complexo no meu entender. Tem que fazer um software muito bem feito para gente. Isso. E o Senado e tal pode, obviamente, vai tomar, já está, também a reforma prevê que ele vai acompanhar e pode fazer revisões. Se entender que, vamos supor, que seja uma catástrofe para a arrecadação. Regula. É uma catástrofe porque sobe muito a carga tributária. E essa sintonia fina eu acho extremamente... A ideia é manter sempre a neutralidade, que nem suba muito, nem diminua muito. Então essa reforma está baseada mais em facilidade operacional. Exatamente. No meu entender, esse é o grande dessa primeira fase, e eu acho isso uma virtude, é de simplificar em muito o sistema. Só para a gente complementar essa questão, nessa fase, alguns críticos, acho importante essa crítica, né, deve ser levada em consideração, nós temos que, nesse período de transição, aquilo que nós falamos, lembra do custo das empresas para manter a tributação? Vai ter um impacto aí, porque ele vai ter que conviver um sistema
anterior e elas vão ter a preocupação de já fazer declarações novas. Então, durante um período de transição, isso vai, né, aumentar um pouco vamos chamar assim, as obrigações acessórias das empresas. Né? É isso. Mas, no limite, em 33, a reforma vai estar totalmente implementada. Doutor, vai chegar aqui a CBS federal, vai substituir PIS, COFINS, né? Isso. E ela vai ser sujeita a um regime de proporcionalidade, de padrões, né? Como que se explica isso aí? Para esclarecer, eu não entendi bem como isso se processa. Então, essa pergunta sua também é muito boa. Na verdade, a CBS é para substituir, mas ela vai ser... O que significa CBS mesmo? Contribuição sobre bens e serviços. Ou qualquer bem e serviço. Então, isso simplifica muito. Em toda venda vai pagar essa contribuição. O cabeleireiro, a manicure, e o iate. E essa contribuição vai ser paga junto com o IVA? É um só, vai ser pago pelo IVA. Pelo IVA. Pelo IVA. Aí, ali dentro que ela vai ser... Aí a lei complementar vai dizer, desse valor do IVA, que está previsto em torno de 27,5%. O IVA, 27%? 27,5%. É a previsão. Então, hoje nós temos... Não é certeza, a lei complementar é que vai dizer. Isso para qualquer produto? Cigarro, por exemplo? Não, nós vamos falar do cigarro agora. Que é porque cigarro paga 300% só de IPI, hoje em dia. Então, mas a ideia do IVA é essa, é criar um sistema só, que vale no Brasil inteiro para acabar essas questões. E essa que é a grande questão, o grande mote, vamos chamar assim. Certo. E essa alíquota seria então distribuída para os estados, para a União e para os municípios. Da CBS? Não, a CBS só para a União. E o certo. IBS, eu estou falando do IVA geral. O IVA. O IVA para todos, CBS para a União e o imposto para estados e municípios. Certo. A lei complementar vai dizer isso, né? Qual vai ser a regulação. E cada estado e cada município, pelo sistema federativo, vai poder dizer qual é a sua alíquota interna. É só que não pode ultrapassar a alíquota prevista pela reforma. Então, essa CBS ela vai ter níveis, né, dependendo do produto. Não, e da atividade também, por exemplo, para advogado. Isso, essa é uma questão muito importante. Não, a CBS vai ser única mas levando em consideração essa questão, a reforma também, nós não tínhamos falado dela até agora, daí essa sua pergunta, isso é uma dúvida que toda a sociedade tem, mesmo a reforma previu a criação de um outro tributo. Mais um, que é o imposto seletivo sobre o consumo. É o chamado que foi chamado na reforma de impostos do pecado. Imposto do pecado. Imposto do pecado por quê? Porque ele vai incidir sobre bens e serviços, em tese, nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Então, o seu exemplo que você deu é perfeito. Então, cigarros, armamentos, bebidas alcoólicas. Esses já são taxados e vão ser taxados. Essas alíquotas, que vão ser fixadas depois por lei complementar, e aí, volta ao nosso início. Elas vão penalizar esse tipo de produto. Como já é feito hoje em dia também, né? É feito pelo IPI. Então, certo. O que se diz sobre esse tipo de alíquota é que é seletivo em razão da essencialidade do produto. Dizendo de outras formas, quanto menos essencial for para a população ou mais nocivo, então maior será a alíquota. E isso o Congresso vai decidir, né, e deve fixar. Mas esse imposto será federal. Vai instituir só uma vez. Então, vai conviver a CBS com esses, são dois tributos, tá certo? Com IVA. A contribuição que é do IVA. Com o IVA dual. Exatamente. Então, resumindo, vamos ter no ambiente o IVA dual. O IVA dual. Tá, que o dual é só para distribuição, o consumidor paga um IVA só. Isso mesmo. Ele não precisa saber se está indo para quem, ele quer saber quanto ele vai pagar. Quanto ele vai pagar. Então, é um IVA. Isso então, olha lá, é o IVA. É o IVA. E CBS. Isso aí. Então, em cada compra vai ter lá aí na nota IVA, X, CBS, Y. CBS não, porque CBS, só para não... porque como é muita sigla, isso certo. Causa uma... todo mundo, até eu tenho essa então, o IVA é dividido em CBS e IBS. É uma sopa de letrinhas, né? Então, o IVA é dual. Então, certo. E vai ter, então, além da CBS, que é parte do IVA, vai ter um outro imposto, que vai ser chamado Imposto Seletivo sobre o Consumo, o imposto do pecado. Esse imposto, então, vai conviver com a CBS.
São 2 tributos. Certo. Então ele vai afetar mais assim alguns tipos de produtos Alguns apenas. tipos de... Assim, em Não, tese... agora, para quem está lá fazendo compra, tá? Isso. No mercado. Isso Isso. aí quer dizer o quê? Ele vai comprar ali, vai aparecer na nota fiscal ali, ó. É X de IVA e X de quê? imposto sobre o pecado, vamos chamar assim. Vamos chamar Certo. aqui entre nós para E se facilitar. se o produto não for sujeito a esse imposto sobre o pecado, Ele não vai estar destacado na nota. só vai estar destacado o IVA. Já vai estar destacado. Então, para o consumidor, de fato, é uma explicação grande, né? Sim. E também vai facilitar muito para as empresas, né? Sim. A gestão e para o governo também a forma de arrecadar. Agora, uma perguntinha. Deve ter havido assim, uma reação muito grande no setor público, porque deve gerar um grande desemprego, né, na área pública relacionada com a arrecadação, né? Menos trabalho de A máquina arrecadatória, fiscalização, exatamente. Isso aí também já está previsto. Como ficariam essas pessoas que trabalham no setor? Essa é uma questão que... Onde foi muito discutida essa questão, nós citamos aqui, foi quando o professor Marcos Sintra apresentou o projeto dele. Que aí ia acabar com tudo. Praticamente, era radical até aí em excesso. Tudo pelo computador, poxa, né? Acabava com se os bancos, com esse poder que eles têm na nossa vida, tal, e o banco gere isso, e acredita para a União, só estou falando em tese, não seria tão simples assim, mas tudo bem, para o Estado e para o município, praticamente a máquina arrecadatória do governo não vai precisar mais de declaração, vai simplificar tanto que vai ficar ociosa, né? Eu, particularmente, sou cauteloso em relação a isso. Eu acho que vai simplificar e precisa acompanhar, até pelas leis complementares que virão, até que ponto isso vai afetar efetivamente essa necessidade do Estado precisar manter, tanto o município, quanto os estados, quanto a União, profissionais treinados porque em arrecadação. no caso, vamos supor que hoje nós tenhamos, em tese, né, 1 milhão de funcionários públicos trabalhando na área de arrecadação. Isso. E com essa mudança, a necessidade caia para 500 mil. Isso. Então, esses 500 mil não podem ser demitidos, são concursados. Eles vão ficar em disponibilidade até se aposentarem, né? O governo vai ter que... O governo vai ter que bancar e depois não vai ter mais tanta necessidade. Ou então vai alocar para outras funções. Então isso aí vai ter um impacto positivo no futuro nas contas públicas também. Sem dúvida. Até eu entendo que se isso se efetivar de forma... efetivar de forma efetiva é uma redundância, mas se efetivar... A redundância faz parte, né? Se efetivar, né, como assim se pretende, essa folga de gasto público pode ser direcionada para outros, saúde, professores que nós temos de educação, né, que áreas mais sensíveis. Seria, então, isso eu até entendo que não deveria gerar, entre aspas, um desemprego na área pública, que também não é... porque as pessoas que estão empregadas com concurso não vão ficar desempregadas. Exatamente. Vão deixar de ganhar hora extra, alguns prêmios, mas tem o seu salário garantido até a aposentadoria. Em outras aí passam a receber dos regimes previdenciários, né, normais. E essa reforma ela foi feita para durar no tempo. Então, em 2040, 2005, porque durante muito tempo essa máquina ainda vai ser útil, essa redução não vai ser imediata e um corte vertical. Vai ser diluída no tempo. E dá para se adaptar e tem eu entendo essa virtude de permitir uma folga no orçamento para ser aplicadas em áreas que são importantes, né, como saúde, educação, etc. E também parece que foram criados alguns órgãos, né? Essa reforma cria alguns órgãos, gestores, o que ela criou, o que é importante, o que o doutor acha que era desnecessário, que é mera burocracia. Isso, tem uma discussão sobre isso. A reforma cria um órgão gestor para a questão do IBS, aquele imposto que nós falamos que é o imposto de bens e serviços, que vai uma parte para os estados e uma parte para a União. O comitê gestor criado pela reforma, ele tem a função de ser sensível às demandas dos estados e dos municípios, que vai gerir esses recursos e destinar para cada ente. Então, simplifica, porque toda a arrecadação é unificada lá. O comitê gestor, diante da arrecadação, tem a lei, a lei complementar vai especificar isso, vai dizer, olha, isto é de tal estado, isso é de tal município, e já imediatamente faz as transferências. Mas vai ser uma decisão técnica ou política? A decisão é técnica, mas obviamente tem um componente político nisso. Mas eu acho que, eu entendo pelo menos, que vai haver vai forçar, né, esses entes a... Né,
tem uma dificuldade nisso. Trabalhar com dados estatísticos. Exatamente. E, obviamente, os eles vão ter que justificar, né? Justificar. E tem uma questão aí que eu acho importante salientar, porque uma das questões sensíveis e que a reforma tentou eliminar, espero que consiga, é a chamada guerra fiscal. Bom, a guerra fiscal, acredito que todos os nossos pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo e tal, devem ter ouvido falar, né, saber. A guerra fiscal é os estados e municípios, principalmente estados, mas municípios também, num país continental como o Brasil, com diferenças de desenvolvimento muito importantes, estados menos desenvolvidos, para atrair investimentos para os seus estados, abriam mão do ICMS, de tributação, talvez a longo prazo. Alguns estados chegam até a se associar com empresas, né? Até de IPTU também, de né? IPTU, Imposto para estabelecimento da indústria, né? E, assim, de uma certa forma, esse argumento é sedutor, né? Se eu sou governador do estado e o meu estado não tem desenvolvimento, e eu quero atrair uma empresa para lá, se eu não der alguma facilidade, ela vai se instalar nos estados mais evoluídos. E Tem um porto próximo, tem estradas fáceis de... A grande questão, e nós tivemos até... foi muito discutido, não gosto de nomear pessoas assim nesse debate, mas governadores de estado que já houveram e tal, que falaram, olha, e os reflexos da guerra fiscal? Primeiro, a guerra fiscal não causou, durante todo esse tempo, nenhum grande desenvolvimento regional. Causou, obviamente, alguns. Temos exemplos no Brasil, mas não nenhuma questão importante. Mas perda causou, porque a gente vê que aqui no ABC, por exemplo, São Bernardo do Campo, exatamente, muitas indústrias saíram do ABC, hoje viraram depósitos de armazenagem. Isso. É claro que arrecada muito menos para o município e tudo, né? E veja assim, essa questão me parece importante, porque vamos imaginar, essa empresa que transferiu do ABC para um outro estado, lá ela vai criar um polo. Tá? Aquele estado não vai arrecadar, porque abriu mão de arrecadação. Aumentou o nível de emprego no Brasil? Não. Mudou de um lugar para o outro. Mudou de um lugar para outro. Se vai ser o mesmo salário, o salário menor... Geralmente menor, né? Normalmente é menor, e aí nós temos aí um outro problema. Recua o valor dos salários pagos, e quem não recebe salário não consome. Se você não consome, não tem indústrias e produtos. A economia tem esse ciclo. E mais, aquelas pessoas que vão para aquele local, elas precisam de médico, precisa de estrada, precisa de saneamento básico. Como é que aquele estado, aquele município vai prover isso se ele abriu mão de arrecadação? É um problema, que até é um problema social, né? Aí cria o endividamento. E muitos empregados, assim, quando há uma mudança da empresa de um estado para o outro, eles não vão, né? Eles preferem entrar no programa de demissão voluntária. E ficam. Daí causa, talvez, vão trabalhar em outro setor que às vezes paga menos também, né? É o que nós falamos, cria então uma redução da carga. Eu me lembro que até alguns anos atrás, por exemplo, São Bernardo do Campo tinha a segunda maior arrecadação do país, só perdia para São Paulo. E hoje já deve estar bem perto lá do 10º lugar. O que no estado me parece que é a quinta, né? Mas do país era a segunda. Era a segunda. Por causa da quantidade de empresas automobilísticas, né? O parque que existia. E hoje já com essa guerra fiscal aí, né, perdeu praticamente metade da sua arrecadação. Veja bem, um outro dado. E a guerra fiscal, que foi principalmente, vamos setorizar no ramo automotivo, não causou nenhuma redução no valor final dos produtos. Né? O carro estava cada vez mais caro, né? Aquele carro lá, tipo o Fusca do Itamar, que era $7.000, carro de hoje, sei, R$42 mil, não existe, né? Não existe mais. Carro mais barato e popular está na faixa de 75, 80 mil. E todas as empresas que, me parece, né, que transferiram aquele ganho tributário, não foi transferido para o consumidor final, né? Foi transferido para máquina burocrática. E na hora que entra na máquina burocrática, a gente não sabe para onde vai o dinheiro, né? E para alguns acionistas, vamos chamar assim também. Vamos dizer. Bom, doutor, foi um prazer muito grande, o tema é muito vasto, né? E eu acredito que quando sair começarem a sair as regulamentações, vamos convidá-lo para mais uma conversa, né? Sim. E tem muita coisa aí. Se o nosso telespectador ficou com dúvida de algum ponto, pode colocar nos comentários, né? Dizer o que acha dessa reforma, se vai beneficiar, se não vai beneficiar, né? E então eu queria
pedir para o doutor dar o seu melhor contato, se alguém quiser conversar mais sobre o assunto. Qual seria o melhor contato do doutor? Eu quero dizer que essa conversa foi muito agradável, né? Passou rápido, né? E nós abordamos alguns temas, todos eles eu acredito espero que tenha servido para as pessoas, né? Se inteirarem. Mas existem outros, né? Que nós nos abordamos, não, mas assim, acredito que os pontos essenciais nós conseguimos abordar nessa nossa conversa. Porque é bem extenso o assunto, né? Muito Talvez extenso, a gente tenha que muito extenso. marcar mais alguma conversa aí para continuar, né? Assim, o meu contato pessoal é o meu e-mail, né? Não sei se depois você pode disponibilizar. A gente edita e coloca aqui. É o meu nome, né? jessjorge@aasp.org.br, que é da Associação dos Advogados de São Paulo. Eu uso esse e-mail para contato com as pessoas. Eu fico à disposição de quem tiver alguma dúvida. Tá, então obrigado. Então aqui tivemos mais um episódio do Doutor, por favor. Esperamos que vocês tenham gostado e não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho e dar o seu like. E até a próxima.